Hoje vou compartilhar com vocês as melhores lições de Marco Aurélio, retiradas do livro Meditações. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todos os vídeos. Meditações é talvez o único documento desse tipo já feito. São os pensamentos privados do homem mais poderoso do mundo, aconselhando-se sobre como cumprir as responsabilidades e obrigações das suas posições. Treinado na filosofia estoica, Marco Aurélio passava quase todas as noites para praticar uma série de exercícios espirituais, lembretes destinados a torná-lo humilde, paciente, empático, generoso e forte diante de tudo que estava enfrentando. É eminentemente legível e perfeitamente acessível. Você não pode ler esse livro e não sair com uma frase ou linha que será útil para você na próxima vez que estiver com problemas. Leia, é uma filosofia prática incorporada. Então, quem era Marco Aurélio? Imperador romano de 161 a 180 d.C., ele praticou o estoicismo e escreveu sobre sua própria prática estoica em seus diários. Vale lembrar que Marco Aurélio é um dos líderes mais exemplares da história e que vale a pena imitar em nossas vidas. Maquiavel considera o tempo de governo de Marco Aurélio uma época de ouro, e ele o último dos 5 bons imperadores. Maquiavel também descreveria Marco Aurélio como despretensioso, amante da justiça, odiador da crueldade, simpático e gentil. Apesar de seus privilégios como imperador, Marco Aurélio teve uma vida difícil. O historiador romano Cássio Dio refletiu que Marco não teve a boa sorte que merecia, pois não era forte fisicamente e esteve envolvido em uma infinidade de problemas durante praticamente todo o seu reinado. Mas durante todas essas lutas, ele nunca desistiu. Ele é um exemplo inspirador para pensarmos hoje, se ficarmos cansados, frustrados ou tivermos que lidar com alguma crise. E durante esses anos de luta, especialmente enquanto dirigia campanhas militares, Marco Aurélio escrevia 12 livros de seus diários particulares, que se estima terem sido escritos entre 170 e 180 d.C. Eles se tornaram um dos livros de filosofia mais influentes na história do mundo. Meditações originalmente não tinha título e foi escrita por Marco Aurélio para seu próprio benefício, não para o público. E é engraçado pensar que seus escritos podem ser tão especiais porque nunca foram planejados para serem lidos por nós. Quase todas as outras obras literárias são uma espécie de performance, são feitas para o público. Meditações não. Na verdade, seu título original pode ser traduzido aproximadamente como para si mesmo. É por esta razão que Meditações de Marco Aurélio é um livro um tanto inescrutável. Foi para clareza pessoal e não para benefício público. Escrever exercícios estoicos foi e é também uma forma de praticá-los, assim como repetir uma oração ou um hino. É um livro de frases curtas, variando de 1 ou 2 frases a um longo parágrafo. Não está organizado por tema, mas certas ideias continuam surgindo, indicando que ele as considerava as mais importantes para ele compreender e incorporar na maneira como vivemos. O fato de Marco Aurélio abordar os mesmos temas ilustra o quanto o estoicismo consiste essencialmente em registrar e repassar as mesmas ideias. Você precisa se lembrar constantemente dos padrões que estabeleceu para si mesmo, de quem você aspira a ser, e isso é especialmente importante quando você falha. Este é um livro de conselhos práticos e seus ensinamentos foram feitos para serem praticados e usados. Quando Marco Aurélio fala da certeza da morte e de como ela chegará relativamente em breve, ele não está filosofando à toa. Ele está recomendando que esse fato oriente nossa tomada de decisão
e como vemos os acontecimentos em nossas vidas. Em vez de teorizar sobre o que deveríamos fazer se houvesse uma inteligência orientadora no universo, ou se tudo fosse apenas átomo, ele prescreve um ponto de vista que normalmente segue o pensamento estoico e explica por que ambas as verdades possíveis levariam às mesmas melhores ações e crenças. O primeiro livro de Meditações consiste em Marco Aurélio agradecendo as pessoas que influenciaram positivamente sua vida, com foco naquelas que lhe incutiram traços característicos de um bom estoico. Estas incluem valorizar a razão acima de tudo, não se deixar absorver por coisas mesquinhas, limitar paixões e desejos, tomar decisões sóbrias, seguidas de compromisso firme com a escolha feita, honestidade e nunca ser reservado, alegria diante de obstáculos e evitar superstições e a influência do sofisma. Os traços de caráter que ele lista ao longo deste primeiro livro incluem muitos exemplos que valem a pena seguir e aos quais devemos prestar muita atenção. Agora eu vou compartilhar alguns dos principais temas que se repetem ao longo do livro. 5 dos temas principais do livro são mudança, morte e brevidade da vida, o papel e a importância da mente e da vontade racionais, lidar com os outros e aceitar as suas deficiências, evitar a busca pelo prazer e pela fama, e viver de acordo com a natureza e aceitar plenamente o seu curso. Número 1. O mal que os homens fazem só prejudica você se você fizer o mal em resposta. Marco Aurélio lembrou a si mesmo de não ficar chateado com os erros dos outros e de corrigi-los se possível. Mas se eles fossem teimosos e não quisessem mudar, aceitá-los. Ao reagir a tais pessoas, nunca devemos permitir que os nossos próprios princípios sejam violados. Além disso, nunca devemos ser surpreendidos pelas más ações dos outros e evitar desejar que os homens não sejam, como são, propensos a atos malignos, porque então estaremos desejando o impossível. Ele acreditava que as pessoas fazem coisas más por ignorância do que é bom e mal, e que deveríamos perdoá-las pelos seus erros, mesmo quando nos prejudicam. Marco Aurélio enfatiza que os animais sociais, como os humanos, devem viver em harmonia. Ele comparou sua relação com pessoas más a elas serem diferentes partes do corpo da mesma pessoa. Pessoas boas e más fazem parte da mesma natureza universal e devem interagir e cooperar. Marco Aurélio e, na verdade, todos os estoicos acreditavam que fazíamos parte de um organismo conectado internamente, que você não poderia machucar uma pessoa sem machucar todas elas. O que fere a colmeia, fere a abelha, disse ele. A melhor vingança, disse ele, é não ser assim. Significado: quando você machuca os outros, você machuca o grupo e machuca a si mesmo. É contra a natureza desprezar as pessoas más e tentar evitá-las. Quando nos vemos julgando os outros, devemos considerar primeiro as nossas próprias falhas. Então, descobriremos que estaremos menos propensos a culpá-los. Em vez de julgarmos e sermos perturbados pelos outros, o que nos leva ao desapontamento e à angústia, devemos concentrar-nos no autoaperfeiçoamento. Marco Aurélio disse: é ridículo um homem não fugir da sua própria maldade, o que é realmente possível, mas fugir da maldade dos outros homens, o que é impossível. Ou, como diria outra tradução, é bobagem tentar escapar dos desafios dos outros. Eles são inevitáveis. Apenas tente escapar dos seus. E hoje, num mundo hiperconectado e movido pela informação, em comparação com a época de Marco Aurélio, também sabemos muito sobre outras pessoas. Sabemos das idas e vindas de celebridades e políticos. Recebemos atualizações em tempo real sobre tudo o que os nossos amigos fazem. Vemos o que eles dizem nas redes sociais e recebemos seus textos e fotos. Não há dúvida,
de que isso aumentou a quantidade do chamado drama em nossas vidas. Temos opiniões sobre se fulano deveria ter feito isso e observamos a mídia tagarelar sobre isso. Ficamos ofendidos quando nossos amigos dizem isso ou aquilo. Não passa um dia sem que ouçamos fofocas ou especulações sobre alguém que conhecemos. Isso é uma armadilha. Isso é uma distração. Há 2000 anos, Marco Aurélio sabia disso. Erros de outras pessoas, ele lembrou a si mesmo, deveriam ser deixados para seus criadores. Esqueça o que as outras pessoas estão fazendo. Esqueça o que estão fazendo de errado. Você já tem o suficiente para fazer. Concentre-se em você mesmo. Concentre-se no que você pode estar fazendo de errado. Conserte isso. Fique de olho na sua própria vida. Não há necessidade e, francamente, não há tempo suficiente de perder um segundo espionando outras pessoas. Cuide da sua vida. Número 2. Fama e desejos não valem a pena perseguir. Marco Aurélio explica repetidamente por que a busca por fama e elogios é uma tolice e por que não devemos nos importar, especialmente com o que os outros pensam de nós depois que morremos. Ele ressalta que tantos homens famosos foram esquecidos que aqueles que elogiarem alguém póstumamente morrerão em breve. Ele explica que não existem ações imortais. Considere que, assim como os montes de areia empilhados uns sobre os outros escondem as areias anteriores, na vida, os acontecimentos anteriores são logo cobertos pelos acontecimentos posteriores. A fama, por maior que seja, sempre cairá no esquecimento, e a busca por ela apenas demonstra a vaidade de alguém. Ele também explica que nada melhora com o elogio. A beleza das coisas vem da coisa em si e não do que as pessoas dizem sobre ela. Pensar então que estamos ganhando algo sendo elogiados é um erro. Marco Aurélio diria: quando você se saiu bem e outra pessoa se beneficiou com isso, por que, como um tolo, você procura uma terceira coisa no topo, o crédito pela boa ação ou um favor em troca? Marco Aurélio e os estoicos consideram fazer o bem como o trabalho adequado de um ser humano. Então por que diabos você precisa de agradecimento ou reconhecimento por ter feito a coisa certa? É o seu trabalho. Por que você precisaria ser famoso? Porque você era talentoso? Porque você foi brilhante? Porque você teve sucesso? Essas coisas também fazem parte do trabalho. O desejo pela fama é apenas uma das armadilhas da vida. Existem muitos outros desejos, todos os quais podem nos levar a agir imoralmente. Ele cita um filósofo, Teofrasto, que afirma que os maus atos cometidos por causa dos desejos são mais censuráveis do que os males cometidos por raiva. Os desejos também podem levar ao desespero. Marco Aurélio aborda isso quando fala sobre oração, alegando que não se deve pedir aos deuses que satisfaçam um desejo ou evitem algo temido, mas pergunte-lhes se eles podem remover o desejo e aceitar tudo o que a vida lhes dá. Número 3. O universo está em mudança. A filosofia mais forte de Marco Aurélio surge quando ele fala sobre a natureza eternamente imutável do universo e a aceitação da morte. Ele nos lembra que todos nós morreremos, porém, só perdemos o momento presente porque isso é tudo que temos. Ninguém perde mais morrendo cedo. A vida mais longa e a mais curta terminarão da mesma maneira e terminarão pela mesma eternidade. Ele também nos lembra que podemos morrer a qualquer momento e viver plenamente enquanto ainda podemos. Não viver como se você tivesse anos intermináveis pela frente. A morte ofusca você. Enquanto você estiver vivo e capaz, seja bom. Marco ensina que devemos agir rapidamente para colocar nossos assuntos em ordem e aproveitar nossa existência passageira e viver bem. Você morrerá em breve, e ainda não é simples,
não está livre de perturbações, nem está isento de suspeita de ser ferido por coisas externas, nem ter uma disposição gentil para com todos, nem você ainda coloca sabedoria apenas em agir com justiça. É habitual no nosso mundo que as substâncias se transformem em coisas novas. A transformação de qualquer coisa em outra coisa nunca é prejudicial ao universo. E Marco aplica essa falta de nocividade a todas as partes do universo, inclusive a nós. Nada é mal se estiver de acordo com a natureza, afirma ele. Ele até lança o nosso medo da mudança, incluindo a nossa morte, sob uma luz um tanto ridícula, dizendo: alguém tem medo da mudança? O que pode acontecer sem mudança? O que então é mais agradável ou mais adequado à natureza universal? E você pode tomar banho, a menos que a madeira sofra uma mudança? E você pode ser nutrido, a menos que a comida sofra uma mudança? E será que alguma outra coisa que seja útil pode ser realizada sem mudança? Número 4. Os problemas são criados na mente. Ser superior à dor e ao prazer nos permite aceitar plenamente o curso da natureza e focar em sermos virtuosos. Nossa percepção dos acontecimentos como problemáticos é a verdadeira fonte de qualquer infelicidade que experimentamos, e não os acontecimentos em si. Marco acreditava que uma pessoa poderia apagar imediatamente qualquer impressão perturbadora de sua mente e ficar em paz. Ele também recomendou lembrar o seguinte: sempre que sentirmos ansiedade, não deixe que as coisas futuras o perturbem, pois você chegará a elas, se for necessário, tendo consigo a mesma razão que agora usa para as coisas presentes. Se não permitirmos que os acontecimentos nos tornem pessoas piores, nunca seremos verdadeiramente prejudicados por eles. Ele explica perfeitamente quando diz: o que quer que alguém faça ou diga, devo ser bom, assim como se o ouro ou a esmeralda ou a púrpura estivessem sempre dizendo isso. O que quer que alguém faça ou diga, devo ser esmeralda e manter minha cor. Ou como ele disse no que se tornaria uma das citações mais emblemáticas de Meditações: escolha não ser prejudicado e você não se sentirá prejudicado. Não se sinta prejudicado e você não foi. Os acontecimentos podem fazer com que as pessoas percam a calma e ajam de forma imoral, mas ainda assim elas não são prejudicadas pelos acontecimentos, mas sim pela sua reação a eles. E quando se trata de problemas, encontramos em Marco uma fórmula, uma arte conhecida como virar obstáculos de cabeça para baixo. Como ele escreveria: nossas ações podem ser impedidas, mas não pode haver impedimento às nossas intenções ou disposições, porque podemos acomodar e nos adaptar. A mente adapta e converte para seus próprios propósitos o obstáculo ao nosso agir. E então concluiu com palavras poderosas destinadas à máxima: o impedimento à ação promove a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Agir com uma cláusula reversa, para que haja sempre uma saída ou outro caminho para chegar onde você precisa ir, para que contratempos ou problemas sejam sempre esperados e nunca permanentes. Certificar-nos de que o que nos impede pode nos capacitar. Vindo deste homem em particular, estas não eram palavras vãs. No seu próprio reinado, de cerca de 19 anos, ele experimentaria uma guerra quase constante, uma praga horrível, uma possível infidelidade, uma tentativa de ascensão ao trono por parte de um de seus aliados mais próximos, viagens repetidas e árduas através do império, da Ásia Menor à Síria, ao Egito, Grécia e Áustria, um tesouro que se esgota rapidamente, um meio-irmão incompetente e ganancioso como co-imperador, e assim por diante. Número 5. Sua mente racional é seu maior patrimônio.
Marco Aurélio sabia que nossa capacidade de raciocinar é o que nos diferencia dos animais e é um poder importante que devemos usar ao máximo. Ele acreditava, como todos os estoicos, que nossa razão poderia ser usada para compreender a razão universal presente na natureza, o que levaria a um acordo com ela, mesmo que os acontecimentos parecessem prejudiciais. Nossas mentes racionais têm total poder sobre nossas opiniões, e a mente só experimenta sofrimento quando ela mesmo cria um desejo por um resultado específico na vida. Marco, que tinha mais controle sobre seu ambiente do que a maioria, também foi a caneta por trás destas linhas. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará forças. Ele ensina que nossa mente é algo que se controla completamente e está separada do mundo. Não pode ser afetada pelos acontecimentos, a menos que se faça afetar. Cada aparência é o resultado daquilo que a mente deseja que pareça ser, e a mente se torna exatamente o que é. Sendo assim, não há razão para concordarmos com a natureza, uma vez que a natureza nos forneceu os meios para aceitar racionalmente o curso dos acontecimentos, independentemente de onde eles nos levem. 3 lições importantes das meditações. A lição mais importante a tirar de meditações é que nossas mentes têm grande poder. Podemos escolher como percebemos os acontecimentos e sempre podemos escolher ser virtuosos. Se praticarmos, podemos apagar instantaneamente quaisquer más impressões da nossa mente. Estamos completamente no controle de nossos pensamentos e ações. Lembre-se das 2 citações. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará forças. E a outra: o impedimento à ação promove a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Número 2. As pessoas sempre farão coisas horríveis, ou pelo menos desagradáveis, e nós somos responsáveis apenas pela nossa própria virtude. Podemos escolher ser bons, mesmo quando estamos rodeados de coisas erradas. Quando outra pessoa nos prejudica, podemos reagir com gentileza, alertando-a sobre seus erros, se possível, mas concordando se ela ignorar esse conselho. Quando outra pessoa nos irrita, devemos considerar imediatamente o seu ponto de vista, lembrar que temos as nossas próprias falhas e responder com positividade e indiferença a qualquer suposto dano que nos foi feito. Número 3. A lição mais profunda de meditações diz respeito à nossa mortalidade e à brevidade da vida. Em breve, seremos substituídos e não devemos desperdiçar as nossas vidas angustiados. Deveríamos nos concentrar em fazer o bem aos outros com a quantidade incognoscível de tempo que nos resta de vida. Para tornar isso parte das nossas vidas, devemos refletir regularmente sobre o fato de que iremos morrer. Isto pode resultar em alguns dos entendimentos mais profundos disponíveis para os seres humanos. Portanto, a morte deve ser confrontada, não importa quão desagradável possa ser pensar nela. Deveríamos refletir sobre todas as pessoas que vieram antes de nós, o que resta delas agora e o que restará de nós mais tarde. E para concluir, Marco Aurélio disse: a mente adapta e converte para seus próprios propósitos o obstáculo ao nosso agir. O impedimento à ação promove a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Todos nós nos amamos mais do que as outras pessoas, mas nos preocupamos mais com as opiniões delas do que com a nossa. Descarte suas percepções errôneas. Pare de ser sacudido como uma marionete. Limite-se ao presente. Bem, essa foi a mensagem de hoje. Se fez sentido para você, deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos.